Vamos falar sobre um assunto que tá aí atormentando a cabeça de muita gente que vai fazer uma certa prova daqui a alguns dias. Bora analisar qual será o tema da redação do Enem 2025? Isso daqui eu fiz com astrologia horária. Larissa, o que é a astrologia horária? Conhecida, né, como se fosse um meio oracular ali na astrologia. Então, através da astrologia horária, a gente abre um mapa. No momento que eu entendo a questão da consulente, a questão que eu quero fazer, no momento que eu formulo aquela pergunta, eu vou abrir um mapa do céu com aquela data e com aquela hora exata que a pergunta foi feita. E ali eu vou analisar os posicionamentos, né, as 12 casas, os planetas, enfim, para poder responder a pergunta. Então, a horária responde por contexto e responde perguntas ali objetivas. No nosso caso, qual é a nossa situação? Qual é o nosso contexto? Vai ter uma prova, que é o Enem, e o Enem tem uma redação. Então, qual será a minha pergunta objetiva? Qual vai ser o tema da redação do Enem 2025? Como eu não vou lembrar de todos os posicionamentos, né, que vieram ali no mapa, muita coisa para lembrar, muita anotação, muita quadratura, muita blá 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 blá, o que eu fiz? Eu anotei e também vou observar algumas coisas aqui pelo site do Astro, que é onde eu abri o mapa, certo? Pra poder estar explicando pra vocês. Também não vou entrar naquela situação de explicar termo técnico, porque tá fazendo conjunção. Isso não é importante pra vocês, eles não precisam saber o que é isso ali, certo? Então vamos focar no quê? Na temática. Pra quem quiser fazer um atendimento aí com astrologia horária, responde sobre qualquer tema, certo? Então, pra quem tiver interesse em fazer aí algum atendimento com astrologia horária, pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente vai estar fazendo, certo? É importante eu ressaltar também que eu postei essa análise referente ao tema do Enem, lá naquela rede do passarinho, né, na nossa finada do Twitter. Então, quem quiser ver também já tá lá. No Twitter também eu faço posto sobre futebol, né, previsão sobre futebol, sobre reality, posto dica, posto um monte de coisinha também. Então, quem quiser estar ajudando a bonitinha aqui, pode estar me seguindo lá na rede do passarinho, pode estar me seguindo naquela rede lá de foda também. Enfim, vambora. Nesse mapa, especificamente, o que eu mais foquei em observar seria a casa 3 e a casa 9, que seriam coisas que têm impacto em questões de grupo, provas, enfim. Eu também observei Mercúrio, gente, tá um calor, que você não faz ideia, enfim. Observei ali também Mercúrio, mas, né, enfim. Casa 3 está em Aquário, regida por Saturno, que estava retrógrado, que estava no signo de... Estava não, né? Ainda está no signo de Peixes. E a gente tem a casa 9, que estava em Leão, regida pelo Sol, que estava em Libra no momento que o mapa foi aberto. O que o Sol fala? O Sol traz vitalidade, o Sol fala sobre pessoas que têm muito poder, reis, rainhas, vários tipos de alimentos, principalmente ali alimentos, né, frutas que são mais cítricas. Então fala sobre fabricantes de dinheiro, palácio. E a gente tem esse Saturno, né? O Sol também fala sobre orgulho, um monte de coisa. Saturno, o que é que fala? Saturno ele já é mais complicado, porque ele já traz algumas dificuldades, ele já fala, assim, sobre coisas mais pesadas, ele já fala sobre, assim, coisas mais velhas, sobre pessoas que trabalham, assim, agente funerário, que trabalha com rejeitos, esgoto, enfim. E o que acontece? Tudo isso dali me traz muito uma ideia, né, uma energia de algo que é muito voltado para uma sensibilidade social, né, algo que vai afetar ali a sociedade. Essa casa 9, ela, né, é regida pelo Sol, o Sol no momento que o mapa foi aberto estava em Libra e estava assim, estava em queda. Isso dali traz uma fragilidade. E o que essa fragilidade traz? Se o Sol tem um poder e ele está em queda, ele está frágil, esse poder ali, ele não está funcionando da maneira que ele deveria funcionar, né? Traz uma busca por um equilíbrio, traz busca por justiça, traz harmonia, né? A busca pela harmonia no coletivo mesmo, com as outras pessoas. No geral, né, eu anotei algumas coisas, né? Eu tentei anotar algumas palavras-chave para poder lembrar mais ou menos. Então, assim, tem essa perda desse brilho, essa perda de dignidade. Tem enfraquecimento na liderança, né? Como eu falei, a questão do Sol traz ali líderes, traz reis, traz enfim. Então, enfraquece essa liderança, enfraquece essa autoridade. E traz o quê? Uma necessidade de um equilíbrio social e de uma consciência coletiva, né? Uma consciência com todas as pessoas. Eu tô lendo, tá, gente? Uma consciência ali pelas outras pessoas, né? Pelo coletivo mesmo. E a gente tem uma questão também que é muito da desigualdade, né? Da condição de vida. Isso daqui já é dessa parte daquele Saturno que eu falei que é um Saturno complicado. Mas abandono social, traz solidão coletiva, né? Pessoas que não se sentem parte de um todo, que seria aquele Saturno, né? Pessoas que, assim,
trabalham com coisas que a sociedade não considera tão interessante, como rejeito, como esgoto, com morte, né? Enfim, não é um planeta mais frio, só que Saturno também traz ali o quê? Traz o trabalhador rural, né? Traz jardineiros, traz a disciplina, traz prisão, traz ruínas, traz narcóticos também, certo? Então, assim, já entra nessa questão dessa desigualdade mesmo ali, dessa condição de vida um tanto mais complicada. A gente tem ali questão também da negligência com o invisível. A gente consegue encaixar ali pessoas que são abandonadas pela sociedade, né? Elas são invisíveis. Entra muito naquela questão, por exemplo, de pessoas que sofrem com saúde mental, entra naquela questão de pessoas, né, idosas, certo? E como a gente tem aquela questão que eu falei, né, do trabalhador rural, da agricultura, a gente entra na questão também do valor da terra e do valor do alimento. Nas nossas outras situações, né, o que eu anotei aqui, algumas coisas a mais. Existe muita necessidade de reconhecer o valor daquilo que é esquecido ou rejeitado. A comparação de pessoas que têm mais brilho e pessoas que têm menos brilho, que entraria na questão da desigualdade social também, né? Pessoas que têm muito dinheiro, muita coisa, e pessoas que às vezes não têm nada ou têm o mínimo, né? Então, isso também encaixa nessa questão da desigualdade de Saturno, blá, 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 blá. A gente tem ali algumas outras anotações que eu fiz, né? Eu vou falar mais ou menos alguns temas depois, lá pro final do vídeo. Então, enfim... Então, a gente tem muito da questão, assim, é uma reflexão sobre algo doloroso, certo? Inviabilizado ou negligenciado, de certa forma. Traz muito uma energia também de empatia e daquela reconstrução da sociedade. Assim, da sociedade mesmo, no geral, de acordo com as dores que as pessoas, né, que aqueles grupos específicos estão vivendo, né? Então, é você conseguir enxergar essa dor do outro. A gente tem também a importância da escuta e da solidariedade na sociedade contemporânea. Hoje em dia, né, os seres humanos, eles estão desaprendendo muito a escutar as outras pessoas, ignorando muito as outras pessoas, principalmente quando a gente entra nessa questão dessa área mais mental mesmo, de saúde mental, enfim. Então, traz essa energia, né? Essa energia. Traz essa situação mesmo de escuta solidária, de você escutar com empatia a dor da outra pessoa. E aí eu anotei alguns pulos do gato, não sei se eu chamaria assim, para vocês, mas é basicamente um alerta e é basicamente uma dica, né? Eu diria assim. O alerta, esse mapa ele traz uma energia de que, assim, se você fizer uma redação muito simplificada, se você fizer uma redação onde você busca julgar mais do que analisar aquela situação, se você fizer uma redação onde o radicalismo seja muito forte, você pode se complicar nessa temática, certo? Nessa redação aí desse ano. E já o sucesso, ele vai vir do quê? Que é justamente uma parte da fortuna que a gente tem, que a parte da fortuna desse mapa, ele tá em Leão, ou seja, acaba ficando ali junto com o Sol também, que tá em Libra, né? Enfim. Então, o sucesso, ele vai vir muito daquele discurso mais crítico, né? Quando você vai criticar, mas sem ser radical, né? A gente consegue diferenciar muito bem uma crítica daquela questão daquele hate exagerado. Aquele discurso, assim, mais pela sensibilidade, mais sensível, com uma estrutura mais sólida, né? Com uma base, assim, da redação mais sólida e uma reflexão que puxe para a parte ética da situação. A parte da fortuna, né, em Leão, ali na casa 9, ele vai favorecer muito as pessoas que fizeram essa redação com uma visão muito mais humanista, muito mais puxada para uma amplitude moral. Mais ou menos assim, alguns temas que poderiam ser. Eu anotei, né, dessa vez eu anotei no celular. E aí, o que a gente tem? Empatia como a ferramenta da reconstrução social, o impacto da invisibilização emocional nas relações humanas, o papel da escuta e do cuidado na sociedade contemporânea, os desafios da convivência e da solidariedade diante de crises coletivas, e a gente tem o poder transformador da comunicação empática. Esse mapa, ele também puxa um pouco para questões da juventude, certo? Essa parte eu não vou ler, essa parte eu lembro, porque foi muito do que eu escrevi no Twitter, então, quando eu estava analisando, quando eu estava escrevendo, ele também traz muito uma questão da juventude, e ele trouxe muito uma energia de aceitar o outro, de aceitar as diferenças
das outras pessoas, as diferenças com relação à sociedade, de você viver a sua verdade, né, das outras pessoas, né, principalmente jovens, enfim, dessa energia de viverem ali a própria verdade. A gente tem ali essa questão rural que veio no mapa também, me trouxe muito aquela briga por terras, né, pessoas tanto a briga por terra mesmo voltada para essa questão assim mais da agricultura, como aquela questão das brigas por terra por pessoas que realmente não têm onde morar, né? Pessoas que são desabrigadas ou pessoas que, por exemplo, invadem, né? Invadem lugares ali que estão abandonados. Então traz também um pouco dessa energia ali para esse mapa. Como a gente acaba tendo essas questões que podem envolver juventude também, e a gente tem muito essa questão da empatia que veio ali no tema geral, né, dos jovens também, a gente tem a questão de, por exemplo, as pessoas que são mais jovens hoje, elas podem ter uma dificuldade, por exemplo, de adquirir imóveis, de adquirir terras, de adquirir coisas, né, na sociedade que a gente está indo, no caminho que a gente está indo. Então, talvez um tema que encaixa ali um pouco nessa situação também, certo? Mas tem essa temática ali sobre saúde, essa temática ali sobre essas questões ali de terra, esse Saturno, né, como eu falei ali, complicado. Foquem nessas dicas, né, que eu falei do sucesso e esse alerta também para a prova, porque isso talvez consiga trazer um norte para vocês, consiga ajudar vocês de algum jeito, certo? O importante é vocês estudarem, certo? Não interessa o que saia aqui se você não estuda, se você não tenta focar. Até porque se não sair, o tema não for nada do que eu falei aqui, esse vídeo não vai ajudar porra nenhuma. Não vai adiantar nada. Mas enfim. Então, assim, estude. Desejo boa sorte para quem vai fazer essa prova. Sério, assim, tô torcendo por vocês. Quem quiser fazer consulta comigo, inclusive depois que fizer a prova para saber se passou, só agendar um atendimento comigo, que aí a gente dá uma olhada, certo? Mas, assim, boa sorte para vocês. Eu espero muito que... eu gostei muito do tema que saiu aqui, do que parece ser o tema. Então, assim, parece ser uma coisa que vai ser muito interessante. Então, eu espero que realmente seja muito interessante. Espero que vocês consigam se dar bem, certo? Então, boa sorte a todos e até o próximo vídeo.